E vamos dar sequência a uma série de vídeos que a gente preparou ali, são 4 vídeos no total. O primeiro já veio na semana anterior, né? A respeito aí da melhor forma de montar a sua carteira de investimento. Melhor forma não, né? Uma forma, né? Um exemplo de carteira de investimentos. E agora a gente vai entrar aí um pouco mais em ações especificamente de empresas brasileiras e vamos analisar um pouco aí, trazer um pouco algumas informações aí que podem ser úteis para o investidor aí que está pensando em montar a sua carteira. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar o vídeo trazendo aí uma informação de conhecimento geral, né? Você já parou para pensar como se divide a bolsa a B3 em termos de ativos, né? Em que grupos que são os mais relevantes na bolsa? Então, nesse gráfico a gente trouxe aí a composição percentual em market cap da B3, dos principais grupos ali, né? Então a gente tem ali 30% responde aí pela área financeira, a gente tem 17% aí em utilidade, a gente tem materiais básicos 12% e 12% também na área de petróleo e gás. Esses são os principais setores da Bolsa Brasileira, nos dão ideia também de quais são as empresas mais relevantes, aí, mais importantes do país, né? Trazendo aqui de setor financeiro, a gente pode ter exemplos aí, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, né? São os grandes bancões aqui, né? Que atendem o público em geral no Brasil. A gente tem, em termos de utilidade pública, as elétricas e empresas de saneamento, só exemplo, né? Eletrobras, CPFL, Sabesp, Sanepar, né? CEMIG, são essas empresas aí voltadas para a área de utilidade pública. A gente tem aí dentro de materiais básicos, por exemplo, a Vale e a Suzano, são empresas bastante grandes, uma na área de mineração e a outra de papel e celulose. E dentro de óleo e gás, a gente tem Petrobras, que é, por si só, é uma das maiores empresas em termos de capitalização, e outras empresas menores, como a PetroRio, por exemplo, Enalta, 3R Petróleo. Então, essa é uma visão geral do que temos aí disponível dentro da Bolsa de Valores de São Paulo. Logicamente que na hora de montar uma carteira, você vai acabar caindo em um desses setores principais ali, né? Especialmente na composição da sua carteira. E pensando em termos de setores, cada setor acaba tendo uma característica, né? Então, eu vou listar aqui um exemplo de alguns setores dentro da bolsa e algumas características. Então, bancos, atualmente, né, fazendo uma média aí, o dividend yield está na casa de 6%, a margem na casa de 27% e o ROI na casa de 16%. Essa é a média do mercado, né? Lógico que fatalmente a gente pegando aí, analisando algum outro banco, temos situações um pouco diferentes. Energia elétrica já tem um dividend yield médio mais alto, 7,3%. A margem na casa de 20% e o ROI na casa de 16%. A área de mineração tem um dividend yield um pouco mais alto ainda, 7,7%, margem 37% e o ROI 49%. Mas temos que pensar também que mineração ele tem uma característica cíclica muito mais forte, né? Então, temos aí as ações de mineração com bons resultados atualmente. O comércio em geral, né, o varejo, a gente tem aí uma característica já bem diferente, dividend yield na casa de 1,8% em média, a margem na casa de 3% e o ROI na casa de 6%. O que chama atenção no varejo de maneira geral é a sua margem, que realmente ela é muito baixa, né? Saneamento tem dividend yield na casa de 3,2%, margem de 12% e ROI na casa de 9%.
E papel e celulose está com dividend yield na casa de 6,9, margem de 35 e ROI de 55. Então a gente percebe que, a depender do setor, né, já temos características médias bem diferentes, e esse é um ponto a se pensar quando vai se montar a carteira, né? Então, se a gente buscar maior rendimento, a gente vai ter que buscar setores ali que estão atualmente pagando dividend yields mais altos, trabalham com margens maiores, e fazer um mix, com outros setores também, né? Também não é recomendado investir em um único setor, para trazer um pouco mais de segurança na sua carteira. Mas por que vale a pena investir em setores diferentes, né? E aqui eu estou trazendo um índice, né? Se você buscar pela internet ali, você vai achar material também sobre esse índice, chama índice beta. Basicamente, o beta ele é uma relação de covariância com variância. Se, né, você não é da área matemática, né, não da área de exatas, não se preocupe que basicamente o entendimento do beta ele dá a relação de inclinação de uma reta. Então, se a reta ela é paralela ou ela tem beta igual a 1, né, vai ser uma reta de 45 graus, né? Então, ele dá essa relação. E por que vale a pena fazer isso, né? Quando a gente coloca no eixo X um ativo ou um índice e no eixo Y a ação que você quer avaliar, né? Você vai ter um conjunto de dados que vão dar a variação a cada momento, né? Então, assim, um exemplo desse daí de beta igual a 1. Então, quando o beta é igual a 1, o ativo ele acompanha quase que exatamente o benchmark que você está comparando, né? Então, ele acaba tendo essa característica, né? Então, se o índice Bovespa subir 1%, seu ativo vai subir 1% também. E também é válido, né, quando existem betas maiores do que 1, né, a gente tem aí um ativo de maior volatilidade do que o mercado. Então, se o índice Bovespa subir 1%, o teu ativo pode ter subido 1,5%, 2%, né? Se ele caiu 1%, ele pode ter caído 2% também. Então, ele dá essa ideia, né, de quanto que você está exposto em relação ao índice que você quer tomar como referência e acompanhar. Quando o beta, por exemplo, é igual a zero, o ativo é indiferente em relação ao benchmark. Então, por exemplo, você tem o Ibovespa variando 2%, a sua ação quase não variou nada, ou até caiu, né? Então, assim, ele acaba tendo um efeito não tão afetado assim em relação ao benchmark que está comparando. E o beta menos 1 é um ativo que ele varia de forma oposta ao outro ativo, ao benchmark que você está comparando. Então, é aquele tipo de ativo que é o seguinte, o Ibovespa subiu 1%, ele caiu 1%. Ou vice-versa, o Ibovespa caiu, você está com um ativo com um resultado positivo. Então, e quanto menor esse valor, né, se for menos 2, o beta menos 3, maior o nível de volatilidade do seu ativo. Então percebam que é interessante ter esse tipo de conceito, né, e pensar nas ações também, para ver se você está montando uma carteira com muito mais risco ou não do que o mercado em si. E querem ver um negócio? Vamos montar agora uns gráficos com dados reais, aí, com um horizonte de um ano, de comparação com o índice Bovespa, né, com algumas ações específicas. Começando com Magalu. A Magalu ela apresentou um beta de 1,6, ou seja, ela tem uma correlação positiva com o índice Bovespa, mas ela é até mais volátil que o índice. Se o índice caiu, ela caiu mais ainda. Se o índice subiu, ela subiu um pouco mais. Então, Magalu apresentou essa característica. Vamos ver outra ação, Sanepar, SAPR11. Ele está com um beta de 0,2, ou seja, ele tem um comportamento que não apresenta nenhuma relação tão forte assim com as variações do índice Bovespa. E mais um exemplo, a Vale. Vale 3, ela está com beta de 0,8.
é interessante pegar a Vale, porque a Vale ela representa 14% do índice Bovespa. Então, ela era de se esperar que ela tivesse um valor aí bem próximo de 1, por exemplo, para quando a gente avaliasse esse beta, até pelo peso que ela representa no mercado como um todo. Então, esses são 3 exemplos práticos, né? Para fazer esse tipo de gráfico, né? Você pode colocar aqui as variações do Bovespa no eixo X e no eixo Y a variação do ativo e manda ele traçar a reta. O valor que estiver multiplicando o X ali vai ser o beta, basicamente. Assim a gente consegue, com a ajuda do Excel, calcular rapidamente aí o valor do beta de um ativo ou outro. Agora vamos falar da carteira em si, né? Vamos pensar aí trazendo os principais ativos, né? Os principais grupos de ativos que a gente tem no Bovespa, né? A gente tem essas principais características aí, em termos de ROI, margem, crescimento de receitas e dividend yield. Então, olhando esses dados ali, lembrando que isso aqui é só um exemplo, né? Não é uma recomendação de compra ou venda de ação, vamos escolher 4 setores. E eu peguei utilidade pública, materiais básicos, financeiro e petróleo e gás. A gente percebe aí que, especialmente petróleo e gás, está puxado aí pelo resultado excelente que a Petrobras teve em termos de pagamento de dividendos, né? E busquei aí setores que apresentavam aí esses números, né, de maneira mais positiva. Foi esse o critério que eu adotei. Bom, e depois de selecionar os setores, vamos olhar em detalhe aí essa proposta de carteira. Falando nisso, ações, né, não é a única composição da carteira, né? A gente já fez um vídeo, vou deixar o link aqui, falando um pouco mais aí sobre diversificação de ativos, não só de ações, tá? Então, abrindo o setor de utilidades públicas, a proposta é que seja 30% da carteira, dessa carteira proposta, né? Desse exemplo. Essa área tem 3 sub-áreas, né? Água, energia elétrica e gás. E esses são os principais números aí, atualmente aí do mercado em relação a cada uma dessas áreas, né? E até por conta disso, colocando aí numa proposta, usando até os 3 setores, né? Um percentual que dá os 30% da carteira, né? Então, um exemplo aqui, né? Água e saneamento. Escolheria uma ação entre essas 3 ali, que são as 3 principais empresas, né, de saneamento. Aí vale cada um comparar as ações e avaliar os seus principais números, né? De energia elétrica, eu pegaria 2, né, até para diversificar um pouco mais. E aí eu busquei ações aí de empresas, né, de áreas diferentes da energia elétrica, né? A gente tem CEMIG e CPFL mais focadas em distribuição, temos aí transmissão, né? Transmissão Paulista e Taesa, e Neoenergia e Engie aí, que tem mais essa pegada de renovável, geração de renováveis, né? E por fim, gás, a gente tem 2 opções aí principais, escolheria uma entre essas 2 ações aí, avaliando aí os principais fundamentos aí e expectativas das empresas, né? Abrindo agora para o setor financeiro, né, a ideia aí seria 25% da carteira de ações, e a gente tem 2 grandes grupos aí, bancos e previdência e seguros. Os principais números são esses, né? Até em termos de dividend yield, as 2 categorias são bem próximas. E aí a proposta dentro dos 25%, 15% com banco e 10% com previdência. Dentro de bancos, escolheria aí 2 ações, né, entre esses grupos, Itaú ou Itaúsa, né, que são basicamente aí o resultado do Itaú responde aí por mais de 80% do resultado do Itaúsa, né? Bradesco, Santander e Banco do Brasil. São os 4 principais bancos do país. Escolheria 2 entre essas aí. Lembrando que o Banco do Brasil ele é uma estatal, né? Então é o único aí com essa característica dentro desse grupo aí, dessas opções. E na área de previdências e seguros, escolheria uma entre esses 3 aí, que são os principais também, né?
Porto, BB Seguros e Caixa Seguridade. São 3 opções aí que a gente tem dentro dessa área de seguros. Trazendo agora o setor de materiais básicos, também uma proposta de 25% da carteira nesse setor. Temos aí três subsetores selecionados, né? A área de siderurgia, químicos e papel e madeira. E a gente tem dentro desse setor aí alguns com dividend yield até mais alto, né? Fruto aí do resultado recente, né? Em termos de distribuição, a proposta colocada aqui nesse exemplo seria 10% em siderurgia, 8% em químicos e 7% em papel. Então, da área de siderurgia, né, escolheria uma entre as principais, né, Usiminas, Gerdau e CSN. Na área de químicos, a gente tem 2 opções, né, a Braskem é mais petroquímica, né, e tem a Unipar. Então, pegaria uma dessas 2, né. E papel e madeira, temos 2 grandes empresas, né, escolheria uma também entre Suzano e Klabin. Essa seria a opção. Lembrando que essa é só uma simulação, um exemplo de carteira, né, mostrando aí uma forma de se organizar e distribuir o patrimônio. E por fim, a área de petróleo e gás colocaria 20%. Lembrando que a gente está num momento de patamar relativamente alto do petróleo, mas é um setor muito influenciado aí pelo preço da commodity, né? Então podemos ter aí altos e baixos bem mais críticos, né? Na área de distribuição, são 3 grandes empresas que a gente tem aí, a Raízen, a Ultra e a Vibra. Inclusive, temos vídeos recentes de análise da Raízen e da Vibra, né? E na área de produção de petróleo e derivados, aí seriam uma opção, uma ou 2 opções entre esses 2 grupos aqui. A gente tem a Petrobras de um lado, que até coloquei o brasão no governo federal por trás, né? Então, assim, ela tem essa característica estatal e a cada 4 anos aí pode mudar a orientação. E no outro grupo a gente tem aí 3 empresas aí que são exploradoras de petróleo em solo nacional. Lógico que o porte não chega nem perto do da Petrobras, mas não tem ingerência do governo. Então seria esse tipo de decisão que o investidor deveria escolher ele na sua carteira. E por fim ainda, já que estamos falando de ações, eu vou deixar aqui algum comentário do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É um excelente livro, fica a dica de leitura para quem não leu também. E ele traz alguns itens ali que ele chama de ações defensivas. Então, ele chama ali de ações com tamanho adequado da empresa, tipo o valor de mercado acima de 2 bi de dólares ou 10 bi de reais. Condição financeira forte, então o ativo circulante é maior que 2 vezes o seu passivo circulante. Estabilidade nos lucros, sem prejuízo nos 10 últimos anos. Histórico de dividendos, pagamento ininterrupto por pelo menos 20 anos. Crescimento dos lucros, crescimento de 30% do lucro por ação em 10 anos. Razão PL moderada, ou seja, pelo menos abaixo de 15. E razão preço por ativos moderada, menor do que 1,5. Ou seja, se a gente trazer aí a relação, a gente fica com PL vezes PVP menor do que 22,5, né? Basicamente é a dedução da fórmula de Graham ali do valor intrínseco, né? E aí dentro desse grupamento, né, há um pontapé inicial de lista de estudo entre os grupos de ação. É difícil achar essas ações, principalmente no mercado brasileiro, que vive tantos altos e baixos, né, especialmente ali não registrar um único prejuízo em 10 anos e pagar dividendos ininterruptos por pelo menos 20, né? Então, são ações bem difíceis. Mas filtrando os outros 4 itens, né, que é a condição financeira, o tamanho, a razão PLP ativo, né, sai uma lista inicial que abrange aí algumas empresas financeiras, e Bradesco, Banco do Brasil, material básico como Gerdau, bens industrial como a Schultz, a Transmissão Paulista na área de energia elétrica e a Vibra Petróleo e Gás.
E aí vale só um comentário, a Vibra, por exemplo, ela é uma ação recente, né? Ela começou em 2018, lá com o processo de o IPO da antiga BR Distribuidora, que depois se transformou em Vibra, né? Então já é uma que cai no critério de dividendos por pelo menos 20 anos. Mas talvez não, né, por dificuldade aqui no Brasil você não consiga achar todos os critérios, mas fica uma lista inicial, né? Lógico que você pode aplicar esse filtro em várias ferramentas de seleção de ações e buscar as melhores ali dentro dos grupos. E esse era nosso bate-papo sobre ações, né, trazendo aí um pouco de informações ali, não falando especificamente de uma empresa ou outra, mas trazendo uma forma aí de pensar, de estruturar e se organizar para fazer os investimentos em ações. E eu gostaria que deixassem no comentário o que acharam desse vídeo. Vale a pena mais vídeos, que sejam feitos mais vídeos dessa forma ou não, né? Deixem aí nos comentários para a gente se orientar aí para os próximos vídeos, ok? Obrigado.